É possível ganhar 100% de lucro operando títulos públicos no prazo de 1 ano? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Antes de mais nada, já se inscreve no canal se você não for inscrito, já ativa o sino de notificações também e deixe seu comentário se você investe em títulos públicos, se não investe, se investe em renda variável. Bom, a resposta para essa pergunta é sim. É possível, plenamente possível, ganhar 100% de lucro em um prazo de 1 ano investindo em títulos públicos. Por que isso é possível? Porque os títulos, eles, com exceção do título Tesouro Selic, né, eles têm um processo chamado de marcação ao mercado. O que seria a marcação ao mercado? Seria a oscilação do título em função de fatores do mercado, né? Então ele oscila em função da taxa de juros que ele está remunerando, ele oscila em relação ao prazo de vencimento dele. Então o que é fixo no Tesouro Direto, né, é a taxa que ele vai te remunerar. Você pode encontrar aqueles títulos pré-fixados, você pode encontrar um título híbrido, que ele tem uma remuneração fixa, mas um IPCA, né, atrelado aí um fator de correção. Então, o valor do título, ele vai oscilar. A taxa que você compra aí aquele título, que ela vai te remunerar, é uma taxa fixa. E essa taxa fixa, ela vai ser garantida para você se você comprar esse título e esperar até o vencimento dele. Mas ao longo desse período aqui, ó, vai haver um monte de oscilações no valor da cotação desse título. E isso é o chamado marcação ao mercado. É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Eu vou te provar que nós estamos vivendo aqui um período muito semelhante ao período lá de 2016, quando a taxa Selic estava 14,25 lá no governo Dilma. Né? E nós vamos ver aqui o que aconteceu com alguns títulos naquela época. Vamos avaliar aqui. Vamos aqui minha tela aqui agora. Para o vídeo não ficar muito longo, aqui eu já trouxe aqui algumas informações. Primeiramente, eu vou te explicar aqui o que seria marcação ao mercado. Vamos supor aqui que um título, vou botar aqui o preço final aqui, de um título seja o valor de R$2.000, por exemplo. R$2.000 seria o valor final. O prazo desse título seja um prazo de 20 anos. Vamos supor que ele esteja remunerando aqui uma taxa de 13% ao ano. 13% ao ano. Qual seria o valor atual desse título? É isso que nós vamos descobrir aqui agora. Então a fórmula para calcular os juros compostos, né, seria o valor inicial, seria igual ao valor final, dividido por 1 mais I, que seria a taxa de juros, elevado a N. Essa seria a fórmula para encontrar o valor inicial. Então vamos colocar essa fórmula aqui, para identificarmos aqui qual seria o valor desse título hoje, considerando esses dados que eu coloquei aqui. Então seria o valor final de 2.000, dividido por 1 mais a taxa de juros, de 13%, elevado a N, que nesse caso aqui é o prazo de 20 anos. Então, o valor desse título, atualmente aqui, seria R$173. Vamos supor aqui que eu diminuísse o prazo para 10 anos. Podemos ver aqui que uma redução aqui de 20 para 10, praticamente aqui dobrou aqui o valor do título. Na verdade, mais do que dobrou, né? Se eu baixar aqui o valor da taxa de juros, por exemplo, de 13% para 6% ao ano, perceba que há uma variação no valor também atual da cotação desse título. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a taxa for menor, o valor do título é maior. Se o prazo for menor, o valor do título é maior. São grandezas inversamente proporcionais. Por que inversamente proporcionais? Porque o título ele vai oscilar, mas ele vai tender a chegar àquele preço ali contratado desde a origem. Então ele vai ficar mais próximo do valor final quando o prazo estiver mais próximo aqui do término dele. Então se eu botar aqui o prazo de um ano, por exemplo, ele vai estar próximo. Se eu botar um prazo de 0 aqui, ele vai chegar no valor final. Então esse seria o fenômeno da marcação ao mercado. Mas no que se aplicaria aqui? Vamos pensar no seguinte, nós estamos vivendo aqui uma situação de crise, uma crise econômica, uma crise sistêmica que está envolvendo em todos os mercados, mas há uma projeção que essa crise passe. Como todas as crises, essa é mais uma, não vai ser a última, nem foi a primeira, né? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui a partir de agora. Vamos fechar aqui, já que entendemos aqui o processo da marcação a mercado, vamos avaliar aqui o seguinte. Eu peguei aqui, ó, no Banco Central, dados da Selic ao longo do tempo, né? Então vamos pegar aqui ó, a Selic na última publicação aqui foi 13,25, que é o que estamos vivendo hoje. Existe uma tendência de dar uma aumentada para 13,75, aumentar mais meio ponto percentual. O que eu quero mostrar aqui? Ó? Aqui são as datas. Aqui em 31/8/2016, estávamos vivendo uma Selic aqui de 14,25%, muito próximo do que estamos vivendo hoje. Então, depois que houve uma tendência de redução, podemos perceber aqui, ó, 2 meses depois que caiu para 14%, um mês depois 13,75%, mais um mês, mais
aqui 2 meses, para 13%, 12,25%, depois começou a cair de uma forma mais abrupta, 11,25%, 10,25%, 9,25%, isso em diferenças aqui curtas, né, mês 4, mês 5, mês 7, mês 9, aqui chegando a valores bem abaixo, estabilizou aqui em 6,5%, então aproximadamente 1 ano e meio até estabilizar aqui, caindo aqui para menos da metade do valor pico de 14,25%. Então vamos lá. Qual é a outra coisa que nós vamos avaliar aqui? O Boletim Focus. O Boletim Focus é um boletim que é publicado toda segunda-feira. Esse boletim ele traz todas as projeções aí do mercado, no IBGE. Ele faz uma análise lá do IPCA, da inflação do período. Os agentes econômicos, eles fazem uma apuração de todos os dados ali para fazer uma projeção para o futuro. Então aqui nós temos bancos, nós temos corretora, nós temos economistas que elaboram aqui trazem essas informações, levam essas informações, na verdade, lá para o Banco Central, e o Banco Central, de posse dessas informações, estabelece ali qual vai ser a Selic para aquele período. Se a inflação estiver fugindo da meta, ele vai lá, aumenta a Selic para controlar a inflação, ou o oposto, né? Se a inflação já estiver controlada. Então, o Boletim Focus ele traz uma projeção para o período e para os próximos anos. Então, com base no Boletim Focus, aqui nós temos aqui, ó, o relatório de 1º/7 e outros relatórios também. Então, ele pega as informações até sexta-feira e segunda-feira faz a postagem da projeção. Então vamos abrir aqui o Boletim Focus, o último que foi publicado. Então nós temos aqui 2022, 2023, 2024, 2025. O que nós vamos avaliar aqui? Duas coisas. Eu vou focar aqui somente no IPCA e na Selic, né, para o vídeo não ficar muito longo também. Então avaliando aqui, ó, há 4 semanas, a projeção do IPCA estava 8,5. Há uma semana já houve uma redução para 7,96 e hoje para 7,67. Então essa setinha aqui está indicando que em 2 semanas, né, em 2 semanas, a tendência da inflação aqui do IPCA está de redução, de reduzir. O que significa redução do IPCA? Significa também uma possibilidade de redução também da Selic, porque uma Selic alta é justamente para combater a inflação. Se a inflação cai, não tem porquê manter a Selic em patamares bastante elevados. Então vamos ver aqui, ó, em 2023 já há uma projeção aqui de 4,7, né? Isso considerando 4 semanas de projeção, considerando uma semana de projeção 5,01 e hoje 5,09. Então, em 14 semanas de análise, houve uma tendência de alta, mas mesmo assim em valores abaixo do que nós estamos prevendo hoje. Em 2024, da mesma forma, 3,25 há uma semana e hoje 3,3. E em uma semana de análise, uma tendência de alta. Né? Nós podemos ver que a tendência de alta porque ele partiu de 3,25 para 3,3. E 2025, da mesma forma, aqui já manteve uma projeção mais estável, né, em 2025. E a Selic, como é que ficaria aqui nessa projeção? Então aqui a Selic hoje ela está 3,25 e a projeção há 4 semanas foi de 13,25. Há uma semana de projeção está considerando aqui 13,75 e hoje 13,75 também. Então em 3 semanas a projeção aqui foi que ela se manteria inalterada em 13,75 e isso é um indicativo que na próxima reunião do Copom a Selic vai aumentar meio ponto percentual. Isso pode alterar? Pode alterar. Mas a projeção aqui é que ela aumente mais meio ponto percentual, chegando aí ao nosso pico da Selic aqui em 13,75. E para o próximo ano, 2023, 4 semanas de análise, a projeção foi de 10%, uma semana de análise 10,5% e manteve estável em 10,5% também. Então, em uma semana de análise, considerou que a estabilidade em 10,5%. Para o ano de 2024, 7,5%, considerando 4 semanas de análise de projeção, uma semana de projeção 7,75% e hoje 8%. Então, em uma semana de analisada aqui, seria uma tendência de alta. Então, um valor superior aos valores previstos aqui para 2025, da mesma forma que uma estabilidade em 7,5%. O que nós temos que ficar atento aqui? Isso aqui é uma estimativa, uma projeção que pode se confirmar ou não, mas isso aqui é uma análise feita por vários agentes do mercado, que é o balizador que nós temos aqui, é uma forma de nós balizarmos para avaliarmos qual seria o melhor investimento aí para aquele período. Como o Banco Central que está prevendo uma diminuição da Selic e da inflação a partir desse acréscimo de mais 0,5%, chegando em 13,75% a Selic, então é uma situação muito parecida com o que nós vivemos aqui em 2016, quando começou a cair de 14,25 para 14, da mesma forma 3,75, então é um indicador aqui muito parecido. Então, considerando aqui esses dados, o que foi que eu fiz agora? Eu fui lá no Tesouro Direto e fui pegar o histórico de preços dos títulos públicos nesse mesmo período aqui, 2016 para frente, como eles oscilaram. Então vamos lá. No período de 2016, eu peguei aqui exatamente o título IPCA 2035, né? E aqui ele estava remunerando uma taxa de 7,8%, mais o IPCA do período. O título estava custando aqui, o valor de compra dele estava por
R$658, preço unitário de compra. Então, R$658. Isso em 22 de janeiro de 2016. Aí fui passando aqui o prazo, aqui tá 22 de janeiro, 25 de janeiro, 26 de janeiro, 27 de janeiro, e os títulos oscilam. Então, nessa data aqui, no mês de julho, 19 de julho, ainda de 2016, esse título saiu para R$1.003. Então ele custava aqui 658, foi subindo, e 7 meses depois ele já estava custando aqui R$1.003 e você poderia vender ele por 989, que é o preço de compra, que é o preço de venda, por 989. Então imagine em 7 meses quanto de valorização você não teria, apenas com 7 meses aí com esse título. Então vamos avaliar mais aqui, subindo aqui o período, aqui está o ano inteiro, e eu peguei aqui agora, vamos pegar aqui 2017. Então esse mesmo título aqui, 2035, ele já estava aqui, ó, pagando uma taxa menor. Lembra que antes aqui ele estava remunerando aqui uma taxa de 7,8%, né, porque realmente lá a Selic estava alta, o título estava remunerando muito. Aqui em 2017, aqui em janeiro de 2017, um ano depois, já estava remunerando aqui 5,61%, bem menos. Mas o valor do título já estava em R$1.088. Ou seja, ele saiu daquele valor lá de 658 para 1.088 em apenas um ano. Então a oscilação aqui foi de mais de 61% em um ano. E aqui eu subindo aqui mais o período, mês de fevereiro, mês de março, nós tivemos aqui um valor de 1.216 no mês de março, um valor de venda de 1.192. Então, em 14 meses, nós tivemos aqui uma variação positiva de mais de 80%, considerando aqui a marcação ao mercado do título. E eu fiz a mesma análise aqui, considerando outros períodos aqui. O 17/5/2017, ele já estava 1.228. Considerando aqui outros períodos, já estava 1.247 no mês de setembro de 2017. E eu fiz essa análise para os demais anos. 2018, da mesma forma, 2018, ele já estava custando aqui 1.326 e para venda 1.300. Já no ano aqui ainda em 2018, no mês 10, 1.379. Ele vai subindo, ele vai oscilando, ele oscila para cima e ele oscila para baixo. E aqui considerando aqui agora o ano de 2022, mesmo considerando toda essa crise, uma elevação absurda da taxa de juros, voltando a patamar parecido com 2016, o título hoje está custando ainda R$1.884 se você quiser vender ele. Então aqui eu peguei e já coloquei os valores de uma forma mais simplificada para ficar fácil de enxergar. Então deixa eu trazer a imagem para cá. Então nesse caso aqui, em um ano, você poderia ter lucrado 61% com a venda do título, em 14 meses 80%, em 16 meses 86%, em 34 meses 109%. Ou seja, nós ultrapassamos a barreira de 100% em menos de 3 anos. Né? E aqui em 6 anos, 194%. Considerando, é claro, que aqui nesse período nós já estamos vivendo uma taxa de juros muito mais alta do que no início de 2021, né? Chegamos aí a mínima de 2% da Selic. Então aqui você pode utilizar a marcação a mercado dos títulos públicos para fazer uma renda extra muito superior do que muitos investimentos em renda variável e o melhor, sem risco. Se você tiver aquele dinheiro que você não precisa utilizar no curto prazo, você pode lucrar aí 50%, 60%, 70%, 100% no período de 1 ano, de 2 anos, utilizando apenas títulos públicos e acompanhando a marcação ao mercado para vender exatamente no período em que seja mais favorável para você. Então, vamos aqui a minha tela. Então dessa forma você consegue utilizar até a renda fixa a seu favor. Você que é aquele investidor mais conservador que não quer se aventurar na bolsa de valores ou tem muito medo das oscilações que estão acontecendo aí, você poderia utilizar isso e utilizar do cenário caótico de crise de alta taxa para remunerar ainda mais a sua carteira. E posteriormente, quando a situação aí da inflação estiver controlada, que as empresas voltarem a crescer, voltar o setor produtivo a aquecer novamente, pegaria esse dinheiro já quase que duplicado e coloca na renda variável a depender do seu apetite a risco, é claro, com diversificação baseada no seu apetite a risco. Então, se esse vídeo fez sentido para você, você já deixa um like dele, envia para outras pessoas que você conhece, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sino de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal e até o nosso próximo encontro.